Eu sou Angelina Nunes e vamos falar sobre os caminhos para se fazer uma reportagem. Como uma ideia se transforma em pauta, a apuração, a elaboração do texto e a sua edição. Esse percurso pode ser planejado, o que não significa que você vai engessar a sua pauta. O planejamento ajuda o repórter a organizar o seu tempo, a fazer um cronograma das entrevistas e também imaginar em que plataforma o seu material será melhor aproveitado. A base de uma boa reportagem é uma apuração rigorosa. Se você tiver um material bem apurado, se checou todos os dados, cruzou as informações, fez entrevistas consistentes, esse material poderá ser usado em várias plataformas. O que vai diferenciar o seu material dos outros é o conteúdo. Lembre-se que hoje o leitor, espectador, internauta, ouvinte, todos eles são bombardeados diariamente com informações por vários canais. Para você conseguir a sua atenção, é necessário que o seu material seja relevante, interessante, que tenha sua importância. Ou seja, estamos falando dos critérios de notícia. Como se organizar, então, para otimizar o seu tempo? Um dos pontos importantes é você alimentar o seu banco de dados. Se não tiver um, comece agora. Coloque os telefones de contato das suas fontes, os telefones de autoridades locais, repartições, ONGs, os pesquisadores de universidades da sua cidade, do seu estado e de instituições nacionais e internacionais. Faça disso uma rotina. Acabou de entrevistar alguém? Coloque no seu banco de dados para facilitar a sua vida na próxima entrevista. Se você se organizar, não perderá tempo procurando por fontes que você já entrevistou um dia e apenas esqueceu de anotar. Você pode criar também seu banco de dados a partir de aplicativos ou ainda usar a boa e velha agenda. Vai dar um certo trabalho, né? Lembre-se que você pode salvar tudo isso ainda na nuvem. Outro ponto importante para a execução da reportagem é a documentação que você vai encontrar durante sua apuração. Guarde uma cópia. Lembre-se que papel se deteriora. Existem aplicativos que você pode baixar para digitalizar todo esse material. O ideal é que você coloque junto um arquivo com um resumo daquela papelada toda. Assim, ficará mais fácil para você revisitar essa apuração quando for necessário. A questão de documentos que estão em juntas comerciais e cartórios é um outro ponto a ser levado em consideração. As taxas e custos cartoriais são caros. Alguns bancos de dados estão na internet, mas a maioria não. Portanto, antes de sair pagando taxas, faça um rastreamento e selecione exatamente o que você precisa. Esse garimpo de documentos é essencial para evitar o desperdício de tempo e de dinheiro. E mais um ponto de atenção. Pesquise o assunto sobre o qual você irá tratar. Leia artigos, livros, veja bancos de dados, estatísticas, selecione as fontes confiáveis. Ter o domínio do assunto é fundamental para você fazer uma boa entrevista. E tenha cuidado com o garimpo na internet. Ali é um paraíso da beleza e do caos. Lembra que eu falei de fontes confiáveis? Pois é, pesquise, se informe. Se a gente consome um bom conteúdo, a chance de errar reduz bastante. E, acima de tudo, tenha prazer no que você está fazendo. Como já dizia Gabriel Garcia Marques, o nosso ofício é a melhor profissão do mundo. No cenário hoje, com a abundância de informações que chegam por vários canais, o produtor de conteúdo está disputando a audiência, a atenção e a visibilidade. Estamos falando de tempo. Esse artigo raro. Estamos brigando dentro da distribuição da atenção do consumidor de informação. Queremos nos tornar relevantes. A questão é como furar esse bloqueio de informações que bombardeiam esse leitor. Um dos caminhos é fugir da pauta engessada. É olhar além, buscar novos aspectos, desconstruir o olhar, tentar surpreender. Deixar de lado aquelas certezas absolutas. Uma das coisas mais frustrantes que você pode escutar de um repórter é ele dizer que já viu aquilo, que é sempre assim, que não muda nada. É desistir de apurar antes de começar, por tédio, por não querer investir energia naquilo, ou pior, por preguiça. É sempre bom lembrar os critérios de notícias apontados nos manuais de jornalismo. A notícia é uma combinação de importância e de interesse. Claro que há outros critérios que também podemos destacar,
como o ineditismo, a utilidade, a empatia. Ter isso em mente vai facilitar a seu trabalho e também vai ajudar a você selecionar em que você vai investir. Claro que você deve lembrar ainda que o projeto editorial do seu veículo dita algumas normas, você precisa saber disso, tá? Você precisa saber qual o seu público-alvo, qual a plataforma de publicação, a periodicidade. Isso vai te ajudar a pensar também no que vai interessar ao seu público. Como você pode elaborar uma reportagem que vai atender a este seu público. A pauta é uma proposta de reportagem, um projeto de cobertura jornalística. É claro que pode ser o carnaval, a Olimpíada, um campeonato de futebol, o Réveillon, o campeonato da sua cidade. Mas para sugerir uma pauta é preciso exercitar capacidades básicas do jornalismo. Vamos lá, descobrir o que é notícia. Pensa, é inédito? É importante? Como é que eu vou estruturar essa pauta? Como é que eu vou fazer com que essa ideia se transforme numa reportagem? Bom, o primeiro caminho é você fazer uma pesquisa prévia. Vai na internet, dá uma vasculhada, procure boas fontes, procure saber se alguém já falou sobre aquele assunto, qual o viés que você poderia dar a este assunto que fosse diferente. Isso vai ser importante para você. Livros também. Leia livros, dissertações, teses de doutorado, artigos. Leia o que você puder. Vá em busca de documentos. Procure os documentos onde tenha estatísticas, onde tenha a definição daquele assunto. Procure bons bancos de dados. Veja arquivos também que existem na internet. Procure fotos, imagens, vídeos. É importante dar uma olhada se tem algum documentário. Domine este assunto. Isso vai realmente fazer a diferença quando você estruturar a pauta e principalmente quando você for entrevistar as fontes. Preveja também etapas na apuração. A gente já falou de seleção de fontes, né? Pois é, você fez uma apuração prévia, mas agora você vai refinar e você vai atrás de outras fontes também. Entrevistas. Pense quem você poderia entrevistar. Veja quais são os possíveis personagens que seriam interessantes para a sua matéria. Faça uma prévia de perguntas, mas atenção, que não significa, se você vai com um questionário fechado, não significa que você vai ficar apenas naquelas perguntas. Não, você tem que ter flexibilidade para você perceber outras perguntas, mas é bom você ter um caminho para você se guiar, tá? Dá uma olhada também pensa o seguinte, o recorte, você fez o recorte realmente bom da pauta ou ela está muito abrangente? Ou você vai se perder nessa barafunda de apuração? Então, recorte bem a sua pauta. Tá? Selecione essas informações. Alguns jornalistas defendem um exercício muito simples. Tente fazer uma frase da sua proposta de pauta. Você conseguiu fazer a frase? Ok, você está no caminho, você conseguiu recortar bem. Você ainda não conseguiu transformar ela numa frase? Então é melhor você voltar naquela questão da pesquisa prévia. E o planejamento para você executar uma pauta? Bom, lembre-se disso. A gente tem falado muito na questão da seleção, na questão do público e na questão de você também antecipar algumas frases. Imaginar como é que você vai fazer essa reportagem, o título, as ilustrações, fotos, vídeos, infográfico. É claro que você tem que pensar como você vai editar este material. Planejar a execução de uma pauta requer pensar na produção e na edição. Nesse planejamento, o primeiro passo é você saber o seguinte: você vai fazer essa reportagem individual ou você vai trabalhar em equipe? Se você for trabalhar em equipe, tente colocar pessoas com culturas diferentes, idades diferentes, faça um mix. É sempre bom ter uma diversidade, é sempre bom você ouvir pessoas que nem sempre concordam com o que você diz, tá? Também se organize na questão dos equipamentos. Você vai usar celulares, gravador digital, máquina fotográfica, vai precisar de laptop? Vai ter um HD externo? Vai ter um pendrive? Você já tem que se organizar com tudo isso. Você também precisa planejar o tempo de entrega desta pauta. Você vai levar o quê? 1 dia, 2 dias, 10, 15 dias, 1 mês, 1 ano? Você tem que ter um calendário, você tem que se organizar para isso. E combinar com a sua equipe também os retornos. O retorno vai ser diário, semanal, mensal, você tem que combinar retornos. É fundamental essa troca de informações. Edição.
pense sim nas plataformas onde você vai colocar esse seu material. Essas dicas servem para o dia a dia, para aquele hard news, e também para as matérias especiais. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de várias coisas, ok? Produção, a gente já falou de entrevistas, de análise de documentos e de especialistas. Isso é fundamental, selecione bons especialistas. Retornos também da checagem de dados. A checagem de dados, ela pode também te prevenir de você não cair em pegadinhas. Será que a pesquisa que você está usando é de fonte confiável? A comparação que você está fazendo é correta? Se você analisa um trimestre de um ano, a comparação deverá ser com o mesmo trimestre ou do ano anterior ou do ano seguinte, ok? Num exercício muito simples, a gente compara banana com banana, laranja com laranja. Se você comparar recortes diferentes, isso vai te induzir ao erro. E ninguém está querendo errar, né? Pense também que como é que você vai redigir o seu texto. Tem jornalistas que já vão apurando e já vão começando a redigir o seu texto. Outros esperam terminar toda a apuração para, aí sim, começar o seu texto. Escolha qual a melhor forma de você apurar, né? É uma forma muito particular. Cada um tanto apura e anota de um jeito, como escreve, tem o seu momento de criação diferente. Rechecagem de material é fundamental, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte: será que escapou alguma coisa? Lembra que eu falei da checagem dos nomes? Será que o Luiz é com Z ou com S? O Antônio tem acento ou não tem acento? Ah, esse detalhe não importa. Importa sim, são pessoas diferentes, tá? Homônimos, presta atenção nisso. Não caia na armadilha de acusar uma pessoa, fazer uma investigação sobre uma determinada pessoa e você depois descobrir que era um homônimo. Não pode. O jornalista ele tem que apurar a fundo, ok? Distribuição do material para as plataformas. Pense como é que você vai apresentar melhor o seu material e que ele vai atingir as pessoas, né? Se vai ser no digital, no impresso, nas redes. Hoje em dia tem tantos recursos. Você pode fazer podcasts, você pode fazer stories do seu material, você pode aproveitar bastante essa apuração. Tá? E na publicação e divulgação, você tem que imaginar qual o melhor dia, qual é o melhor horário para você publicar o seu material. Transformando ideia em reportagem. Se a gente fosse apresentar um esquema, a gente apresentaria assim. Você tem uma ideia, aí você parte para uma pré-pauta, né, onde você vai fazer uma pesquisa a fundo, vai fazer um levantamento de quem são as pessoas, quais são as fontes, como é que você pode caminhar. Você vai estruturar a sua pauta. A partir da estruturação da sua pauta, você parte para essa apuração mais profunda, ok? E aí depois você vem com as checagens, com o texto, a elaboração desse texto, volta para checar tudo de novo. Sim, é necessário. Edição, você tem que imaginar como é que você vai editar o seu material, em que plataforma, e aí sim você tem a reportagem. O NIE de pautas existe? Essa foi uma das perguntas que eu recebi dentro de sala de aula. Eu diria o seguinte: olha, para você descobrir a pauta, você tem que ter olhos e ouvidos atentos. Vizinho, parente, amigo, no almoço da família, aquela tia distante que te dá uma informação, até o tio do pavê pode soltar alguma coisa importante, interessante, para você transformar aquilo numa ideia, ok? Fique prestando atenção em tudo. E mais importante, vivencie a sua cidade. A rua, ela é viva, ela está te falando coisas e você precisa prestar atenção. Um dos recursos que eu falo para os meus alunos é o seguinte: tira o fone do ouvido, levanta o rosto, entendeu? Para de ficar olhando só para a tela do celular. As coisas estão acontecendo à sua volta e você precisa perceber. Aquelas coisas ali, todas aquelas coisas, elas se transformam em pautas, em reportagem. E é isso, você tem que ficar atento. Redes sociais, gente, é muito bom, é um manancial de pautas. É claro que você não vai entrar na rede só para curtir, para dar like, né, para tirar selfie, não é isso. Você transformar aquilo num manancial de pautas, você saber descobrir a pauta nas redes sociais. Encontrar os amigos, encontrar os colegas na redação e fazer um brainstorm. Você começar a falar sobre uma pauta, um dá uma ideia, o outro dá outra, e uma ideia vai puxando a outra até você construir uma pauta, ok? Antena ligada o tempo todo. Aquele amigo que você tinha lá de infância, lá do ensino médio, ele agora está trabalhando numa área política, de saúde, de economia, de cultura.
Encontra com ele, pergunta, faça a fonte, mas lembre-se, filtre as informações, porque a fonte ela tem o interesse dela e você tem o seu interesse também, ok? São dicas apenas, tá? Que eles podem te passar. Você precisa apurar, evidentemente, para saber se isso é verdade ou não, se procede ou não aquela informação. E leia, leia tudo que cair nas suas mãos. Leia sites, jornais, redes sociais, blogs, panfleto, carta do leitor, classificado, colunista. Lê o Diário Oficial. O Diário Oficial é um manancial de pautas. O Diário Oficial, principalmente para quem faz administração pública, o repórter é obrigado a ler o Diário Oficial. Eu, quando comecei a cobrir a área de administração pública, me viciei em leitura de Diário Oficial, porque ali você encontra muita coisa bacana. Você aprende a ler o Diário Oficial. Apuração. Então, a gente está falando de pesquisa, de observação, de entrevista, de documentação. A gente está falando que a gente tem que aprofundar mais as pesquisas. Lembra que eu falei de uma pré-pesquisa? Durante a apuração você vai aprofundar muito mais, claro. Observação. Fique atento ao local onde você vai entrevistar, as pessoas que estão passando, ao seu entrevistado. Isso vai te dar uma riqueza, né, que você vai aproveitar no seu texto. E pelo menos você vai absorver o local. Preste atenção no gestual. Preste atenção às pessoas que estão circulando, a decoração, os documentos que estão em cima da mesa. Atenção, eu não estou falando para você levar documentos sem autorização. Isso não pode, isso é antiético. Você pode ler documentos se estão ali na sua frente, ok? Se o entrevistado deixou o documento e passou para você lê o documento, você anota, ok? E devolve o documento. Mas isso tudo, preste atenção, você não pode incorrer em nenhuma atitude antiética, tá? Uma outra coisa que tem que ter atenção, o silêncio é importante. Às vezes o entrevistado ele precisa de um tempo para digerir tudo aquilo e finalmente falar alguma coisa. Tenha paciência, escute, não tenha pressa de, sabe, pela aquela correria do dia a dia de você querer que ele fale logo. Não, espera, ele tem o seu tempo. O silêncio é precioso. Escute o outro, tá? Em relação às entrevistas, grave, anote, faça backup, faça o que for possível para você garantir que aquele conteúdo não vai se perder. Você pode fazer a entrevista por telefone, por e-mail, WhatsApp, por Skype, Hangout. Você pode fazer por onde você quiser. Mas preste atenção. Faça um backup de tudo isso. Eu já me vi em situações que eu terminei a entrevista, o meu gravador digital ele caiu da minha mão e ele se esbagaçou. É claro que eu não entrei em desespero, porque eu estava com o celular também gravando a entrevista e estava fazendo as anotações. Então, tenha isso em mente, a lei de Murphy acontece, tá? Em relação aos documentos, como eu já tinha falado, copie, digitalize e arquive. Principalmente para quem está fazendo reportagens que possam ser contestadas futuramente, ok? Você tem que ter todo este material salvo, porque você pode precisar dele mais tarde. Um detalhe principal também, eu estou falando tanto preste atenção em principal, porque tudo realmente é importante. Não entendeu? Volte e pergunte para o entrevistado. Faça mais uma pergunta. Você peça exemplos, documentos, indicação de arquivos, livros. Lembre-se, se você não entendeu, como é que você vai escrever isso para outras pessoas entenderem? Como é que o seu leitor vai entender? Não tenha vergonha de perguntar. Não existe nenhuma vergonha de você chegar e dizer, não, eu não entendi. Por favor, o senhor poderia explicar de uma outra forma? É super natural. Insista, sim. Insista, se você acredita na sua matéria, na sua pauta, insista, tenha bons argumentos e você vai conseguir fazer a sua pauta. Respeite o off, isso é fundamental, tá? Se você combinou com a sua fonte que aquela parte da entrevista é em off, respeite o off. Nada pior do que um repórter que não respeita os acordos que fez com a sua fonte, com o seu entrevistado. Tá? E lembre-se também, prepare-se para ser rejeitado, ameaçado ou mesmo elogiado em excesso. Eu já me vi em situações em que eu fui entrevistar um político que estava sendo acusado de uma falcatrua, né? E ele começou a me elogiar em excesso. Aí
É um artifício dele para tentar, digamos assim, ter a sua simpatia. Então você tem que estar preparado para isso, tá? Você tanto pode ser ameaçado como mesmo elogiado em excesso. E aí você, ok, ok, mas vamos agora a outra pergunta, né? Você tem que saber sair disso. Lembre-se uma outra coisa também: o entrevistado ele não é o seu inimigo. Mesmo que você seja um vascaíno doente, por exemplo, às vezes você pode estar trabalhando numa editoria que você tem que entrevistar o Flamengo, por exemplo, que ganhou um jogo. Lembre-se disso, você está ali trabalhando, ok? A sua paixão pelo seu time fica do lado de fora. Isso serve para tudo, para paixão por time, paixão por escola de samba, até e principalmente na questão política, tá? Na área de política. Você vai entrevistar um amigo de infância? Hum, Se ele é realmente o seu amigo de infância, você deixa isso bem claro que você está ali como jornalista, ok? E se de alguma forma você se sentir melindrado de entrevistar o seu amigo de infância por ele estar envolvido em algum desvio, em alguma outra coisa, você deixa bem isso claro para o seu editor. Olha, eu estou impedido de entrevistar porque ele era o meu amigo de infância, ok? Você é jornalista, lembre-se disso. O tempo todo você tem que deixar claro que você ali está trabalhando na sua profissão. Você não está numa farra, você não está na rave, você não está na balada, você está trabalhando, tá? Você precisa levar a informação para o seu leitor. Isso você tem que estar em mente sempre. Então, nós falamos de quê? De apuração completa. Você organizou seu material, você hierarquizou, você construiu o seu lead. Você reviu seu material, você roteirizou a reportagem. Roteirizar a reportagem é muito importante, tá? Você sabe o que o seu público quer e você, principalmente, não vai desperdiçar a sua apuração. Lembre-se, você pode usar ela no impresso, em podcast, em stories, no Face, no Insta, webdoc. Você pode imaginar até uma série na web, um documentário, um vídeo. Não desperdice nada. Apuração boa é assim, ela se desdobra. Bom, depois de tudo isso que a gente conversou, tenha um mantra na sua cabeça o tempo todo. O jornalista não espalha boato. O jornalista apura. A gente fica por aqui.